correção das atividades referente ao dia 18 de regra de 3 simples. A número 1 fala o seguinte: para encher um tanque de 10.000 litros, leva-se 4 horas. Para abastecer tal tanque com apenas 2.500 litros, qual o tempo necessário? Então, nós temos 10.000 litros, 4 horas. Então, nós temos o tempo para montar a tabela. Vamos relembrar. Para a gente resolver uma regra de 3, primeira coisa, o que nós temos que fazer? Montar a tabela, colocar as setinhas. Com a setinha, nós vamos perceber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E depois nós fazemos os devidos cálculos. Então, para encher um tanque de 10.000 litros, leva-se 4 horas. Então, é o tempo e a capacidade. Então, com 4 horas, nós enchemos 10.000 litros. Para abastecer tal tanque com apenas 2.500 litros, qual é o tempo necessário? Então, está aqui, ó, nossa tabela. Aí nós vamos analisar. Aqui, ó, ficou fácil. A setinha é para cima, né? O 10.000 é maior que o 2.500. Agora, desse lado aqui, nós vamos ter que analisar, ó. Para encher 10.000 litros, 4 horas. 2.500, o tempo vai ser menor, né? Então, a setinha aqui é para cima também. Se as setinhas elas têm a mesma direção, ela é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, nós vamos montar de acordo com o que está aqui, ó. 4 está para x, assim como 10.000 está para 2.500. Ó, duas grandezas, multiplica proporcional, né? Sempre a gente vai começar pelo lado x. 10.000 vezes x vai ficar 10.000x, que é igual a 4 vezes 2.500. Ó, se fosse 4 vezes 25, daria 100. Então, acrescenta os dois zeros. Então, 10.000. Então, ó, x é igual a 10.000 dividido por 10.000. Então, eu tenho que o x é igual a 1. 1 o quê? Aí a gente volta no problema. Qual o tempo necessário, então, para encher 2.500 litros? Nós vamos gastar 1 hora de prazo, certo? Então, número 1 é respondido. Questão 2. Uma máquina varredeira limpa uma área de 5.100 metros quadrados em 3 horas. Ó, daí nós já sabemos como montar a tabela. Então, vai ser a área e vai ser o tempo. Então, a área é em metros quadrados, né? Metros quadrados. E o tempo em horas. Essa vai ser a nossa tabela. Nós vamos tirar os valores. Então, uma máquina varredeira limpa uma área de 5.100 metros, ó, 5.100 metros, em 3 horas de trabalho. Nas mesmas condições, em que tempo, ó, tá querendo saber o tempo, então aqui x, em que tempo limpará uma área de 11.900 metros quadrados? Então, 11.900 metros quadrados. Beleza, agora nós vamos colocar as setinhas. O lado de cá ficou fácil, né? A setinha para baixo, porque 11.900 é bem maior que 5.100. Daqui nós vamos analisar, ó. Se uma área de 5.100 metros gasta 3 horas, uma área de 11.900 metros vai demorar mais tempo, né? Então, a setinha aqui também é para baixo. Se as setinhas elas têm o mesmo sentido, diretamente proporcional. Ó, diretamente, vou abreviar aqui, proporcional. Diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, nós vamos montar de acordo com a setinha. Ó. Vamos sempre... Eu gosto de colocar o do x primeiro, mas tanto faz. Vamos aqui, 5.100 dividido por 11.900 é igual a 3 sobre x. Multiplica aqui cruzado,
5.100 vezes x, 5.100x é igual a 11.900 vezes 3, ó, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 9, 27, vão 2. Vão 2 aqui, ó. 3 vezes 1, 3 e 2, 5, 3 vezes 1, 3. Então deu 35.700. Passo o 5.100 dividindo, eu vou ter que x é igual a 35.700 dividido por 51. 5.100. Ó, para facilitar para nós na hora da divisão, eu posso cortar esses dois zeros e aqui também, porque eu tenho dois zeros em cima e dois embaixo. Faça essa divisão. 357 dividido por 51. Bom, dá o próprio 7. Porque olha aqui, ó, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 5, 35. Zerou aqui. Então, x é igual a 7. Mais 7 o quê? Ó, a questão. Em quanto tempo limpará uma área de 11.900 metros quadrados? Então, gastarão 7 horas para limpar uma área de 11.900 metros quadrados. Certo? Questão número 3. Para atender todas as ligações feitas a uma empresa, 3 telefonistas atendem em média 120 ligações diárias, cada uma delas. Aumentando-se para 5 telefonistas, quantas ligações atenderá diariamente cada uma delas em média? Então nós sabemos que primeiro vai ser telefonistas, a tabela vai ficar com telefonistas e ligações. Montando aqui agora, ó, 3 telefonistas atendem em média 125 ligações diárias. Aumentando-se para 5 o nome de telefonista, quantas ligações diárias elas vão atender? Bom, pessoal, ó, vai ficar o seguinte. Primeiro aqui a setinha para baixo, né? Porque 5 é maior que 3. E aqui, 3 telefonistas vão atender 125 ligações diárias, mas só que agora aumentou o número de telefonistas, são 5. Então significa que o número de ligações que cada uma fazia vai diminuir, né? Porque aumentou o número, as telefonistas, então vai diminuir a quantidade de ligações que elas terão que atender. Então o número aqui vai ser menor. Então a setinha aqui é para cima. Setinhas com sentidos contrários. É inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, nós temos que inverter um lado. Eu gosto de inverter o lado do x. Mas se quiser inverter aqui, pode também. Então vai ficar o 3 está para 5. Assim como seria 125 por x, né? Então vai ficar x por 125. Agora é só multiplicar cruzado. 5 vezes x, 5x. 3 vezes 125, ó. 125 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, e 1 que foi 7. 3 vezes 1, 3. 375. X é igual a 375 dividido por 5. Dividido esse valor aqui por 5, 37 dá 7. 7 vezes 5, 35. Para 37, sobra 2. Desce o 5. 25, 5. 5 vezes 5, 25. Zerou. Ou seja, x é igual a... Vou colocar a resposta de cada. X é igual a 25. A 75. Tá aqui, 75. Ou seja, quando aumentar para 5 o número de telefonistas, cada uma vai atender em média 75 ligações. Tá? Número 4. Em 15 minutos eu consigo descascar 2 kg de batatas. Em 1 hora conseguirei descascar quantos quilogramas de batata? Então nós sabemos que vai ser o tempo, e esse tem que lembrar que o tempo está em minutos. Por isso que eu estou colocando aqui entre parênteses.
o tempo, e batatas, que está em quilogramas. Batata em quilos. Então, olha, em 15 minutos eu descasco quantos quilos? 2 quilos de batatas. Em 1 hora, conseguirei descascar quantos quilos de batata? Ah, então eu vou colocar 1 hora aqui, certo? Não, porque nós estamos... Por isso que é importante colocar aqui, ó, em minutos. Aí nós temos que transformar. 1 hora são quantos minutos? 60. Então nós vamos colocar 60 aqui. Beleza? Agora, colocar as setinhas. Para a gente saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Aqui nós sabemos que a setinha é para baixo, porque o 60 é maior que 15. E aqui, 15 minutos, 2 quilos de batatas. 60 minutos, eu vou descascar muito mais quilos, né? Então, setinha aqui também para baixo. Setinhas com a mesma direção. Diretamente proporcional. Diretamente proporcional, nós vamos montar de acordo com o que está aqui. Então, 15 está para 60, assim como 2 está para x. Multiplica cruzada aqui, ó. 15 vezes x, 15x. 60 vezes 2, 120. Então, eu tenho aqui, ó, 15 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 120 dividido por 15. Fazendo a divisão aqui, ó, 120 dividido por 15, eu terei 8. Dá por 8, né? Porque 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 1, 8. Mais 4, que foi? 12. Zerou. Então, x é igual a 8. Mas 8 o quê? Em 60 minutos, ou seja, em 1 hora, descascarei 8 quilos de batatas. 5. Com a velocidade média de 75 km por hora, um ônibus faz um trajeto em 40 minutos, devido a um congestionamento. Esse ônibus fez o percurso de volta em 50 minutos. Qual a velocidade média desse ônibus? Então, primeiro, nós sabemos que é a velocidade média e o tempo, né? E esse tempo, lembrando, está em minutos. Tempo em minutos. Vamos lá, vou ler de novo. Com velocidade média de 75 km por hora, o ônibus fez um percurso em 40 minutos, devido a um congestionamento. Esse ônibus fez o percurso de volta em 50 minutos. Qual foi a velocidade média dele? Bom, pessoal, primeiro colocar as setinhas aqui. Olha, aqui a setinha para baixo, porque 50 é maior. E aqui, ó, com 40 minutos, ó, 75 km por hora, gastou 40 minutos. Se aqui, ó, foi 50 minutos, significa que a velocidade média diminuiu, ou seja, o carro acelerou menos, porque eu demorei mais tempo, então a velocidade não foi 75, foi menor. Então aqui a setinha para cima. Setinhas com sentidos contrários. É inversamente proporcional. Ah, professor, ainda não entendi. Vamos pensar um pouco. Imagina que eu fui na minha moto para Edéia, de Edealina para Edéia. Imagina o seguinte, eu gastei 40 minutos, eu fui na moto com 75 km por hora, o velocímetro estava marcando 75 até chegar lá, eu gastei 40 minutos. Se eu gastar 50, significa que a aceleração da minha moto seria menor, correto? Então, o tempo, a velocidade média aqui é menor, por isso que a setinha está para cima. Então, inversamente proporcional, eu vou inverter o lado do x. Então, vai ficar x está para 75, assim como 40 está para 50. Multiplica cruzado, x vezes 50, 50x. 75 vezes 40. 0 vezes 5,
0. 0 vezes 7, 0. 4 vezes 5, 20 vão 2. 4 vezes 7, 28. E 2 que foi? 30. 0, 0, 3, 0. 3.000. Vou apagar aqui para facilitar. Aqui. 3.000. Passa a dividir, né? O 50x é igual a 3.000 dividido por 50. Ó, corta um zero aqui que facilita bastante, porque tem um em cima e um embaixo. 300 dividido por 5. Ó, 300 dividido por 5. 3 não dá 30, dá por 6. 6 vezes 5, 30 para 30, 0. Desce o zero e joga ele aqui. Então, x é igual a 60. Mas 60 é o quê? Quilômetros por hora. Eu fui na aceleração da moto de 60 km por hora. Correto?